A semana passada a Matinai pregou, né, uma palavra muito boa, muito abençoada, e veio de encontro realmente ao momento que nós estamos vivendo. E quando foi essa semana, comecei a remoer, e Deus trouxe ao meu coração um complemento dessa palavra, né? E o que eu vou falar hoje é preparando a igreja para a volta de Cristo, amém? Amém. A igreja precisa estar consciente, a igreja precisa entender os tempos, as épocas, os sinais da vinda de Jesus. E a igreja precisa estar preparada, atenta, porque para o mundo vai ser pego de surpresa. Mas a igreja vai estar lendo os sinais proféticos da volta de Jesus. E nós precisamos entender isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, o capítulo 23, o versículo 32, aliás, versículo 37. Mateus 23, versículo 37 até o 39. Alguém acende essa luz aqui, por favor? Clareia aqui em cima. Eles vão falar uma beleza agora. Ótimo. Obrigado. Mateus capítulo 23, a partir do versículo 37. O lamento sobre Jerusalém. E depois nós vamos ler do 24. É o capítulo 23, versículo 37. O lamento sobre Jerusalém. O texto diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. O capítulo 24, do versículo 1 ao 14, ele prossegue com o sermão profético sobre a destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Então vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos em Tua presença, agradecidos a Ti por Tua palavra, e pedimos que o Senhor venha falando conosco nesta manhã. Fala aos nossos corações, Pai, para a glória do Teu nome eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, esse Evangelho de Mateus, capítulo 23 e 24, ele fala de três situações. Ele fala de acontecimentos que aconteceriam com Israel naquele período ali, depois que Jesus fosse arrebatado, fosse para os céus, né? Depois da ressurreição, acontecimentos que aconteceriam ali. Depois ele fala de acontecimentos que aconteceriam posteriormente. E depois ele vai falando de acontecimentos que seriam um sinal do fim. Ele vai dar um sinal da vinda dele e um sinal do fim. Como é isso? Nós vamos ver aqui, dentro das Escrituras, esses acontecimentos. Em primeiro lugar, nós vimos no versículo 38, Jesus diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Quando ele disse que a casa ficaria deserta, ele estava falando sobre Jerusalém. Ele estava profetizando já sobre o que os judeus iam passar. Na época da diáspora, onde eles se espalharam pelo mundo inteiro, eles tiveram que se espalhar, onde eles foram perseguidos. Depois nós vemos o período de Hitler, quando matou muitos judeus, né? Muitos judeus. Então Jesus já estava falando, profetizando sobre esses acontecimentos que viriam, que Jerusalém ficaria deserta. Ficaria deserta. Quer dizer, o povo tinha que fugir, eles tinham que se mandar dali. Então ele já estava falando de acontecimentos que aconteceram ali. Aí ele fala da destruição de Jerusalém e também fala da destruição do templo, né? Que quando Jesus disse assim, não ficará pedra sobre pedra, ele está referindo-se ao templo. E a destruição de Jerusalém e a destruição do templo. O templo dos judeus, templo que foi construído para adorar a Deus, né, eles valorizavam muito o templo, porque o templo era o lugar onde Deus se manifestava, onde Deus habitava, era no templo. É tão tal que os judeus, as pessoas pegam aquele desenho que tem um teto todo dourado, não é verdade? Pega aquele teto todo dourado. Aquilo ali não é um templo judaico, aquilo ali é uma mesquita muçulmana. Aí o povo diz que aquilo é o símbolo dos judeus, não sei o que, idolatra aquilo ali. Não é, porque o templo foi destruído. Ali é o templo muçulmano que foi construído em cima do templo de Salomão. Agora ficou a muralha, o que sobrou do templo de Jerusalém, o que sobrou do templo foi a muralha, onde eles fazem as orações, onde eles vão lá orar e colocam os pedidos ali entre os tijolos, né? Então ali ainda é o restante do templo, por isso que os judeus vão para ali orar, porque ainda é um restinho. Agora, quando uma pessoa diz que mostra aquela construção, aquele templo com aquela coisa de ouro em cima, alegando como que aquilo fosse o símbolo de Israel, o judeu fica revoltado com aquilo. Eles não gostam, porque não é o símbolo de Israel aquilo ali. Aquilo ali é símbolo dos muçulmanos que tomaram aquela parte deles. Amém? Então Jesus estava referindo-se com relação à destruição do templo. Depois nós encontramos aqui, no versículo 4, quando ele dizia, ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Preste atenção, as pessoas que vieram dizendo, eu sou o Cristo, não quer dizer propriamente que eles se denominaram de Cristo.
Mas no sentido da palavra Cristo, a palavra Cristo significa o ungido de Deus. Então, quando ele fala que muitos se dirão Cristo, não quer dizer que o cara vai abrir a boca e dizer, eu sou Cristo. Apesar que tem dois doidos aí, um aqui no... que o Martinez até falou domingo dele, o Henrique Cristo, e um outro aí, parece que é no Chile, que diz que é o Jesus homem. Né? Hã? No México. É no México, né? Uhum. Jesus homem. Então, aquele camarada que diz que ele é o Cristo, pessoal, e tem um monte de seguidor. Então, tem esses dois. Esse aí, claro que a pessoa que conhece um pouco da palavra vai entender que aquele homem ali não tem nada a ver com Cristo. Mas existem outros que vêm com palavras que distorcidas, dizendo que eles têm a solução, dizendo que eles é a verdadeira palavra de Deus, que eles é verdadeiramente o enviado de Deus. E nós temos muitos assim. Você vai ver Maomé, foi um desses. Você vai ver Buda, foi um desses, né? E muitos outros. Nós temos aí o Russell Tozer, que fundou a Igreja Testemunho de Jeová, disse que teve uma visão, que o anjo apareceu e disse que as igrejas estavam tudo erradas, que ele que estava certo, e que ele tinha que fundar uma igreja certa. Aí tem os Mormons, que também disse que teve a visão do anjo Moroni. O anjo apareceu e mostrou as placas de Labão. Então, assim, ele não vem dizendo eu sou o Cristo, mas ele vem dizendo eu sou a resposta. Eu sou a igreja verdadeira. Saiam de onde vocês estão. Nós somos a igreja verdadeira. Então, nesse sentido que a palavra de Deus fala que muitos se denominarão Cristo. E o anticristo? O anticristo também não é o nome de uma pessoa X. Anticristo significa aqueles que é anticristo. Hitler foi um anticristo. Saddam Hussein foi um anticristo. O imperador chinês é um anticristo. Está matando os cristãos. Acabou com as igrejas na China. É um anticristo. Então, o anticristo são essas manifestações que vêm contra o Evangelho, porque segundo eles dizem que o Evangelho atrapalha os projetos deles, os projetos políticos, os projetos socialistas. Eles alegam essas coisas. Então esses aí já existem, já estão no nosso meio, já vários anticristos, né? Agora o que vai vir no final vai ser a besta e o falso profeta. O falso profeta, porque tem muitos falsos profetas que também surgiram ao longo dos anos, né? Nós vamos ver aqui. Versículo 6. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Por exemplo, o século XX foi o século que experimentou duas grandes guerras mundiais. Guerras que vieram para detonar com o mundo. A Primeira Guerra Mundial, que eles acusaram depois a Alemanha de ser o pivô da guerra, foi a chamada de Grande Guerra. Até hoje ainda é chamada de Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Então veio assim para arrebentar com tudo. Depois veio a Segunda Guerra nos anos 40, né? A Segunda Guerra Mundial que afetou o mundo inteiro. Levou o mundo ao caos. Então Jesus já estava profetizando sobre esses acontecimentos. Mas ainda não é o fim, ainda não é o fim. Depois ele diz, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Fome e terremotos. O século XX foi marcado por mais de 90 grandes terremotos. O século XX. E no século XXI, que nós estamos nele, nós já presenciamos 29 terremotos grandes. Inclusive terremotos com tsunamis, que nós vimos alguns anos atrás, aí, pouco tempo atrás, nós vimos aí alguns tsunamis que veio, além dos terremotos, ainda vieram os tsunamis. Isso são desastres naturais.
havia sido profetizado por Jesus. Jesus falou que essas coisas iriam acontecer. Acidentes naturais. Depois ele diz aqui, fome. Você pensa que a África sempre foi assim? Você acha que a África sempre foi um país de fome, de miséria? Não, nunca foi. Não foi um país de fome e de miséria. Mas os colonizadores, Europa, França, a França, o Reino Unido, a Alemanha, eles tiveram muitos embates e colonizaram a África, e escravizaram a África, e exploraram o que eles podiam explorar da África. Impondo sobre aquele povo sua cultura, impondo sua religião, impondo sua língua, impondo um monte de coisa, tirando daquele povo a dignidade. E o que aconteceu depois é que veio se tornar, hoje nós olhamos para a África e nós vemos essa situação. Agostinho de Hipona foi um grande teólogo e filósofo. Ele era africano. A teologia, a raiz da teologia começou na África. A África já foi um país cristão. A África já experimentou grandes avivamentos. Mas a frieza, eles foram deixando com que a frieza espiritual fosse embora. E o que aconteceu? Através da frieza espiritual, eles foram dominados. E no que eles foram dominados, eles ficaram fracos. E no que eles ficaram fracos, começaram a dar lugar para demônios. Na África, uma menina faz pacto com o demônio para arrumar um namorado, para ganhar um brinco, para ganhar uma pulseira. É o que acontece em muitos esses povos tribais por aí afora. Entendeu? Então a Bíblia fala de guerras, grandes guerras, fome, muita fome, não é? Tem gente que fala, eu estou passando fome. Cara, no Brasil ninguém passa fome. Não passa. Passa dificuldade. Passa um dia, 2, 3 sem ter o que comer. Né? Mas fome mesmo, você vê aquele pessoal, quando você vê ali na África, as imagens, aqueles meninos que só tem a pele e o osso. E nós temos assim também algumas regiões aqui do Nordeste, do sertão, onde a pessoa também passa fome. Algumas regiões do sertão nordestino, onde as pessoas passam fome. Então, amados, essa questão da fome na terra, escassez de alimento, é uma coisa profetizada por Jesus. E haverá fome, haverá uma época, se preparem, porque haverá uma época que a gente está com dinheiro no bolso e não vai ter o que comprar. Aí vai ser pior. Porque você vai ter o dinheiro no bolso, mas não vai ter como comprar. A palavra de Deus fala também que haverá terremotos, fome. No versículo 9, ele diz assim: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Preste atenção. Isso aqui ainda não é a grande tribulação. Isso aqui é a perseguição que a igreja vai sofrer ainda. A igreja já sofre a perseguição. No período da extinta União Soviética, no leste europeu, a igreja foi perseguida. Albânia, Tchecoslováquia, Polônia, aquela região, os cristãos eram massacrados, eram mortos. Tem até um filme aí, Torturado por Sua Fé, eu mandei para vocês, assistam em casa. Tem um livro, Torturado por Amor a Cristo, conta a história de Richard Hamber, um pastor que viveu na União Soviética, no período da perseguição à igreja na Europa. Hoje a igreja da China está passando por grande perseguição. Alguns países da África, na Nigéria, eles queimaram 200 corpos, queimaram em fogueira 200 corpos de cristãos. Isso acontece já, foi profetizado por Jesus. Isso aqui não vai acontecer ainda, isso já está acontecendo no mundo. Pedro diz, olha, sede perseverante,
na tribulação, sabendo que as mesmas coisas se cumprem entre os irmãos no mundo. Então existe país, aqui nós somos livres, aqui nós escolhemos as músicas que nós vamos cantar, aqui nós escolhemos os horários que vamos fazer culto, aqui nós podemos, tudo isso nós temos liberdade, não abuse dessa liberdade. Porque vai chegar um tempo que nós não teremos essa liberdade. Esses dias nós presenciamos um pouco disso. Nós presenciamos um pouco disso. De a gente não poder se reunir por causa de uma doença que veio atacando o mundo inteiro. Um vírus. Nós já experimentamos. Isso aqui é um insight. Isso aqui é uma demonstração. Isso que está acontecendo é uma demonstração. Então nós temos que estar preparados. Aproveitar esse momento que nós podemos comungar juntos, que nós podemos estar juntos, que os irmãos podem estar juntos para fazer a obra de Deus, porque haverá um tempo, meu irmão, que vai ser você e Deus. É você e Deus. Não vai estar o pastor ali, não vai estar o diácono, não vai estar um irmão para te dar uma palavra de consolo. É a estrada que prepara-se por aí à frente para a chegada de Jesus. Essa é a estrada. Então perseguição, haverá perseguição. Os cristãos serão odiados. Você pensa que esse negócio que está hoje no Brasil, que a esquerda de um lado, a direita do outro, e o pessoal diz que é os crentes que estão apoiando o Bolsonaro, de repente, se esse camarada cai da presidência, assume um cara doido de esquerda, você pensa que ele não vai perseguir a igreja, não? Você pensa que se o Lula voltasse de novo, ele não ia perseguir a igreja, não? Com a raiva que ele está dos crentes? Porque vai dizer, foi os crentes que me derrubaram, foi os crentes que se juntaram com esse camarada. Então a perseguição começa assim, meu irmão. Começa assim. Então nós temos que estar atentos. Amém? Outra, no versículo 12, ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade. Que iniquidade, irmãos? A criminalidade, a violência. Nós não estamos vendo a violência? Cada vez aumenta. Eu era criança, minha avó dizia assim, meu filho, vai haver um dia na terra, perto da volta de Jesus, em que pai mata filho, filho mata pai. Eu disse, que estranho, vó, isso aí. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Como é que pode um pai matar um filho? Como é que pode um filho matar um pai? Mas um dia desse eu vi uma mãe matando um filho. Notícia. Um filho matando uma mãe por causa de drogas. Matando a avó. A avó estuprando o neto. Gente, eu fiquei escandalizado. Eu não sou de escandalizar fácil, não. Mas quando eu vi que a avó estuprou 2 netos, eu digo, gente, eu não acredito. É os últimos tempos mesmo. Então a palavra de Deus deixa bem claro que a iniquidade vai se multiplicar, a maldade do homem vai aumentar. Esse vírus mesmo estão afirmando aí alguns, 2 grandes homens, prêmios Nobel da Paz, afirmaram que esse vírus foi feito em laboratório. Um foi um japonês e outro foi um francês. E o japonês ainda disse assim, ó, vocês podem tirar o meu prêmio Nobel. Mesmo que eu esteja morto, vocês podem tirar o meu prêmio Nobel se o que eu estou falando não é verdade. Leram esse artigo? Você está entendendo? Isso é uma guerra biológica, irmão. E pelo poder, os homens não estão nem aí. Eles matam quem tiver na frente, quem tiver de matar. Eu digo para os meus alunos na escola o seguinte, professor, qual é o sistema que é o melhor? É o socialismo? É o capitalismo? Eu digo, nenhum dos dois são melhores. Porque o problema não é o sistema. O problema é o homem que está no poder. E diz um ditado popular assim, quem quer conhecer a pessoa, dê a ele poder e dinheiro. Que aí você vai conhecer. Às vezes o cara é humildezinho. Aí você vê tanto pastor também, começa humildezinho, aquela benção, aquele homem humilde, chorando igual Jeremias. Aí daqui a pouco ele cresce, a igreja cresce, ele fica poderoso, ele já começa a se achar o rei, ele já não quer mais ser chamado de pastor, ele quer arrumar outro título.
E daqui a pouco aquele título já tem muita gente com o mesmo título, ele já não quer. Aí ele já quer ser chamado agora de semideus. Porque ele é vice-deus agora. E só falta ele querer dizer assim, ó Deus, sai daí que o meu lugar é meu. O poder corrompe, as pessoas não estão preparadas para o poder. Não estão preparadas para, muitas vezes, a riqueza. A palavra de Deus diz que a riqueza do Senhor é o que... A bênção do Senhor é que enriquece e não causa dores. Não causa dores. Então, aumento da criminalidade. Mas haverá uma coisa muito importante nesse período. Versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Virá o fim o quê? Virá o fim desse período que a gente viveu, que a gente está vivendo hoje. Aí entra a grande tribulação. Existem 3 linhas sobre a grande tribulação. Existem os amilenistas, que eles dizem que a igreja não vai passar a grande tribulação. Existem os tribulacionistas, que dizem que a igreja vai ser arrebatada durante a tribulação. E existe o pós-milenista, que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação. Essas são 3 linhas teológicas que dizem que a igreja que abordam essa questão da grande tribulação. Porque tudo isso que nós acabamos de falar ainda não é a grande tribulação. É o princípio das dores. A grande tribulação será tão trágica que a Bíblia diz que os homens pedirão para morrer e não vão conseguir morrer. Desespero que vai ser. As pessoas vão querer morrer, vão querer tirar a sua vida e não vão conseguir. Então, segundo a linha amilenista, quando passar esse princípio de dores, para entrar na tribulação, Jesus vem e arrebata a sua igreja, a sua noiva. Aleluia. E Jesus não vai vir pisar no chão para levar a igreja, ele vai chamar das nuvens, vai vir com os anjos e vai levar a sua noiva, vai levar a sua igreja. É como você bota um imã assim, né? E um bocado de preguinho no chão assim, bota o imã assim, ele vai puxar, né? Aqueles pregos. Vai ser do mesmo jeito. Nós seremos arrebatados no piscar de olhos. Glória a Deus. A Bíblia diz que a vinda do Senhor será como ladrão. De repente, não é com aviso, né? Vai ter os sinais. E a Bíblia diz que estarão 2 numa cama, um será levado e outro ficará. Eu não quero ficar nem minha esposa, eu quero que vá nós 2. Né? Um estará trabalhando, 2 estarão no campo trabalhando, um será arrebatado e o outro vai ficar. Quem já assistiu o filme Deixados para Trás? Assista. Quem não assistiu ainda, assista. Quem já assistiu, assista de novo. Porque vai ser daquele jeito. Jesus vai levar o seu povo. Aí vem a grande tribulação. Aqueles que não foram fiéis, aqueles que eram crentes de fachada, que eram crentes de rótulo apenas, eles vão passar, esses vão ficar para a grande tribulação. Deus é tão misericordioso que nessa grande tribulação, eles vão ter a oportunidade ainda de se voltar para Deus. Mas eles vão se voltar para Deus através da vida deles, da morte. Que aí onde a Bíblia diz, quem são estes? Vestidos de brancos, quem são esses? E a voz diz assim, esses são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Nós vamos estar com o Senhor. Nós vamos ser arrebatados para estar com Jesus. Irmãos, a glória que Deus tem para nós não se compara, na terra nunca foi vista.
nunca foi visto. A Bíblia diz que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para os seus. Quando ele fala isso, está falando de coisas da terra, não. Está falando da eternidade. Nós temos que ter o nosso foco na eternidade. A Bíblia diz que a volta do Senhor será assim, uns estarão casando, outros estarão dando de casamento. Não é que a gente vai parar a nossa vida, até a gente estava conversando essa semana com meu genro, minha filha, a gente estava lá na casa dela, e a gente entrou nesse assunto, meu jantar até falando que no passado teve uma certa denominação que focou muito na volta de Jesus. E os jovens não estudavam mais, ninguém queria mais estudar, não queria mais, porque Jesus está voltando, entendeu? Então, não é desse jeito que o Evangelho ensina. Que a gente vai ficar parado, deixar de estudar, deixar de trabalhar, deixar de tudo, porque Jesus está voltando. Não, a Jesus vai vir enquanto a vida está acontecendo. A vida está acontecendo, amém? Mas assim, vamos ficar atentos. Porque esses sinais que nós estamos presenciando são os sinais do fim. No versículo 14 diz que o Evangelho será pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Existe hoje no mundo mais de 2/3 da população mundial que não conhece o Evangelho de Cristo. Não conhece. E precisa conhecer. Para você ter uma ideia, a vinda de Jesus é tão próxima que lá no meio dos muçulmanos Jesus está aparecendo para o muçulmano. Teve um pastor que chegou uns caras armados, barbudão, pegaram o missionário, botaram dentro do carro, encapuzaram ele e ele ficou preocupado. Ele começou a orar, falou: Senhor, eu entrego minha vida em tuas mãos, porque chegou a minha hora, os muçulmanos me pegaram e eu vou morrer. Estou nas tuas mãos, Senhor, cuida da minha família. Começou a orar, preocupado, porque ia morrer. Na visão dele, ele ia morrer. Quando ele chegou lá no lugar, parou o carro, tiraram o capuz da cabeça dele, jogaram ele no meio lá, mais de 300 homens. Tudo armado, tudo barbudão, tudo muçulmano. Aí ele disse assim: nós trouxemos você aqui porque Jesus apareceu a todos nós. E nós trouxemos você aqui para você ensinar como é que anda com esse Jesus. Como é que nós podemos seguir a esse Jesus. Que maravilha, né? Mas nem sempre Jesus vai fazer isso. Porque ele entregou essa comissão para a igreja. Entregou para nós essa responsabilidade. E nós temos que comunicar. Uma vez uma pessoa foi pregar o evangelho para um rapaz lá em São Paulo. E o rapaz disse assim, foram falar de Jesus para o rapaz disse assim: não, nunca vi falar desse Jesus. Aí o missionário falou assim: não acredito, você é em São Paulo, na capital. Você nunca ouviu falar de Jesus? Não, minha família toda é chinesa, japonesa, né? E a nossa cultura não fala nessa questão de Jesus. E a gente trabalha, estuda, tudo, a gente não tem tempo, a gente não vive andando por aí, não vive, nós temos a nossa vida do dia a dia. Aí foi que o missionário foi explicar quem era Jesus, e o rapaz entregou a vida para Jesus chorando. Aí a gente pensa assim: não, aqui no Brasil todo mundo já conhece Jesus. Todo mundo sabe quem é Jesus. Além de ter gente que não conhece Jesus, ainda existem pessoas que conhecem o Jesus histórico. Apenas o Jesus histórico do Natal, da Páscoa, mas não sabe o verdadeiro sentido do Evangelho. E nós precisamos anunciar o Evangelho do Reino. Terça-feira agora, quarta, né? Estava dando um estudo sobre a igreja, a carta às igrejas. E Deus trouxe algo assim muito forte ao meu coração. A igreja precisa voltar para as raízes. A igreja não é uma empresa, não é. A gente tem um estatuto, a gente tem a ata, mas a igreja não é uma empresa, a igreja é um organismo vivo, onde Jesus vem e se manifesta no meio dela, a presença de Deus se manifesta.
A gente não tem que estar atrás de modelo de A, modelo de B, correndo atrás de novidade. O padrão para a igreja está aqui na palavra de Deus. A igreja precisa voltar para a Bíblia. Precisamos voltar para a palavra de Deus. A Bíblia diz o quê? Que eles, quando se reuniam, perseveravam na oração, na comunhão, na doutrina dos apóstolos. Amém? Eles estavam juntos para estudar a palavra, para orar, para ter comunhão. Gente, não tem como eu ser igreja isolado, não. Isso é a conversa do cão. O diabo lançou essa mensagem nesse século. Eu me arrepio todo quando eu vejo um crente falar uma porcaria dessa perto de mim. Não tem como eu ser igreja isolado, não tem. Eu posso passar por uma situação obrigatória a ficar isolado. Mas a gente sente falta, eu mesmo estava sentindo falta dessa comunhão. Estava sentindo falta. Um dia a Cláudia falou, coitadinho do pastor, está carente. Mas é bom a gente estar juntos, compartilhar. Isso é ser igreja. É aprendermos. Nós estamos estudando sobre as igrejas do Novo Testamento toda semana. Entra lá, vê, o Abner está fazendo agora o YouTube, no YouTube também, está mandando. Assistam. Para ser edificados. O objetivo é edificar. Nós não temos esse princípio, nós não temos essa questão de escola bíblica dominical. Então nós estamos utilizando esse canal para trazer o ensinamento bíblico. E aprenda. Amém? Em nome de Jesus. E mesmo com essa abertura, nós vamos continuar com esses estudos, porque alcança muita gente, alcança pessoas que não podem vir, alcança pessoas que não frequentam a igreja e eles têm acesso. Amém? Então nós precisamos estar prontos. Precisamos estar prontos. Estamos nos últimos dias. Não brinque. Não brinque de crente. Não brinque. Não vacile. Não seja um crente descomprometido. Seja comprometido. Priorize Jesus na sua vida. Priorize Jesus. Nós podemos ver agora que sem Jesus o mundo não é nada. Cadê a ciência? Cadê os cientistas? Estão lutando ainda para descobrir um remédio. Estão lutando para descobrir uma vacina. O mundo parou por causa de um vírus. Isso aí, Deus tem um propósito com isso. Trazer a igreja de volta para Ele. Unir as famílias novamente. As famílias estavam desunidas. Não tem tempo. O pai não tem tempo para brincar com o filho. A mãe não tem tempo para conversar com o filho. Agora está sobrando tempo. Está sobrando tempo. E você vai ver como é rico esse momento que você está tendo. Como é maravilhoso. Amém? Em nome de Jesus. E que nós possamos, queridos, estar preparados. A palavra de Deus diz ainda para encerrar, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, Jesus diz: venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Capítulo 3, versículo 11 de Apocalipse. Venham sem demora. Jesus vem, está voltando a qualquer momento. E nós precisamos estar atentos. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar, agradecendo a Deus. Em nome de Jesus. No casal do missionário, queria que vocês colocassem nas suas orações em casa. Ronaldo Lidório e Rosana, eles são missionários, abriram obra missionária em várias tribos. Eles traduziram a Bíblia para os índios concombas. Então, assim, eles agora deu positivo do Covid, né, 19. E nós estejamos orando por eles. Eu vou botar no grupo foto deles para vocês estarem orando. Uma família de missionários na Tailândia também pegou Covid. Entendeu? Então, assim,
a enfermidade está atacando aí no mundo inteiro. Mas nós vamos orar e Deus, Ele está no controle de tudo. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós queremos nesse momento agradecer a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor é. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, por nos conscientizar dentro das Escrituras que a Tua volta está próxima, Senhor. Que nós venhamos estar atentos, que nós venhamos, Senhor, ficar com os olhos focados em Ti, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa a Tua igreja, que nós possamos ser um povo que não venhamos tirar os olhos do Senhor, que não venhamos perder a fé, que nós venhamos nos manter firmes na fé, venhamos nos manter atentos aos sinais da Tua volta e que nós venhamos estar preparados, vigiando. A Tua palavra diz para nós vigiarmos. Ó Espírito de Deus, que nós sejamos como aquelas virgens prudentes, não aquelas virgens loucas que não se precaveram. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos estar prontos para a Tua volta. Pai, em nome de Jesus, fortalece cada um dos Teus filhos. Derrama, Senhor, da Tua graça. Derrama da Tua unção. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Senhor, leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua proteção. Continua com a Tua mão estendida sobre nós. Continua fortalecendo a nossa fé. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ver os irmãos reunidos aqui. Oramos por aqueles que não puderam vir, Senhor, que o Senhor alcance eles onde eles estão. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e te agradeço. Obrigado, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.